clique. Rádio Bossa 9. Já tô sentindo um cheirinho delicioso. Tá no ar. Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. E hoje eu trago para você uma receita de bolo de fubá com goiabada. Os ingredientes são: um ovo, um copo americano de leite, um copo americano de fubá, um copo americano de açúcar, meio copo americano de óleo, um copo americano de farinha de trigo, uma colher de fermento em pó, goiabada em pedaços e erva doce a gosto. Modo de preparo: misture no liquidificador o ovo, o leite, o óleo, o açúcar, o fubá e bata bem. Despeje a mistura em uma tigela e misture com a farinha e o fermento em pó. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e farinha e acrescente uma camada de goiabada. Repita este processo até preencher toda a forma. Leve ao forno médio 180 graus pré-aquecido por 40 minutos e pronto! Em breve o Bia Y volta com mais receitas para você. Fonte tudogostoso.com.br. Você ouviu? Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. E derrotado em casa no jogo de ida da final contra o São Paulo, o Flamengo terá uma missão complicada para buscar o título da Copa do Brasil, vencer o rival com o Morumbi lotado no próximo domingo, para se estender a complexidade da situação na história da competição. Nunca um time que perdeu o jogo de ida da decisão em casa conseguiu reverter o resultado na volta. O Flamengo precisa vencer o São Paulo por 2 gols de diferença para ser campeão nos 90 minutos. Se ganhar por margem mínima, o time carioca levará a decisão para os pênaltis. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso o seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal é Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Muito bem, hoje é terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. Muito prazer, eu sou Léo Nunes. A partir de agora, entrando no ar, o Jornal é Notícia, que começa agora. As principais informações. Jornal é Notícia. A Comissão de Direitos Humanos debateu a importância dos direitos da pessoa negra com deficiência. Para expositores, capitalismo e racismo geram uma dupla discriminação que precisa ser combatida com políticas públicas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, aproveitou o debate para pedir a deliberação da revisão da lei de cotas que contempla vagas para as pessoas com deficiência nas universidades. A audiência foi solicitada pelo senador Paulo Paim, do PT Rio Grande do Sul, presidente do colegiado. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Um episódio excepcional de calor vai atingir grande parte do país nos próximos dias, podendo chegar a um patamar extremamente perigoso à saúde e à vida, com elevado risco para a população vulnerável, como enfermos e idosos. É o que adverte a Metsul Meteorologia. O Instituto aponta que as marcas esperadas entre esta semana e a próxima vão superar muito os valores médios históricos de temperatura
temperatura máxima, com alto potencial de quebras de recordes para o mês de setembro e talvez até absolutos. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, já emitiu alerta de perigo para ondas de calor em vários estados do Brasil. Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto, explica a previsão. Até a quarta-feira, grande parte do centro-oeste, sudeste e estados aí do Paraná, principalmente, vão continuar com gradativa elevação da temperatura e ainda a presença de umidade. Portanto, a sensação de abafamento será grande, temperaturas elevadas e há chance, por causa dessa umidade, da ocorrência de alguns temporais localizados e a ocorrência de granizo. Os termômetros devem marcar perto ou acima dos 40 graus Celsius em várias cidades do norte, de Goiás e do sudeste, como Rio de Janeiro, por exemplo. Mas se o calor já está neste nível no inverno, o que podemos esperar para a próxima estação? De acordo com Marcelo Schneider, as temperaturas devem se manter elevadas em boa parte do país. Toda a faixa centro, oeste, sudeste e principalmente norte e nordeste do Brasil vão ter temperaturas acima do normal, em função da influência direta do El Niño. A única exceção deve ser o estado gaúcho, que apesar de ter ondas de calor, deve ter temperaturas próximas da média. Diante desse cenário, algumas medidas são essenciais para a população, como tomar água, vestir roupas leves, usar filtro solar e não deixar o carro estacionado ao sol. Entre os riscos associados ao calor excessivo estão desidratação, insolação e exaustão. Marcelo Cantarelli, cardiologista intervencionista e membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, destaca algumas consequências das altas temperaturas no funcionamento do corpo, que podem gerar problemas, como até mesmo infarto. Com a temperatura mais alta, a tendência da pressão é abaixar, a tendência do coração é bater mais rápido para tentar manter a pressão, ele trabalha um pouco mais. As pessoas desidratam ou acabam não tomando água, o sangue fica mais grosso. Outras recomendações, diante da alta onda de calor, são evitar ou moderar o esforço físico ao sol, limitar a exposição e tomar cuidado com a ingestão de medicações que possam afetar a capacidade do corpo de se manter hidratado. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Nova York, nos Estados Unidos, onde faz nesta terça-feira o discurso de abertura da sessão de número 78 da Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU. Será a 8ª vez em que Lula faz o pronunciamento. Em seus 2 primeiros mandatos, ele deixou de comparecer apenas em 2010. Entre os temas abordados, a necessidade de uma reforma no sistema de governança global. O presidente tem afirmado que o modelo atual, criado depois da Segunda Guerra Mundial, não representa mais a geopolítica do século XXI. Para ele, o que se quer é criar novos mecanismos que tornem o mundo mais igual do ponto de vista das decisões políticas, como, por exemplo, a questão dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Na quarta-feira, vai ser a vez de Lula lançar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, uma iniciativa global para a promoção do trabalho decente. Na agenda do presidente, várias reuniões bilaterais com outros líderes e representantes de entidades internacionais. Na comitiva que acompanha o presidente Lula estão 7 ministros, além do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O mercado financeiro baixou para 4,86% a projeção da inflação para este ano. A queda vem após um leve aumento na semana passada. Em 2024, o IPCA previsto é de 3,86%. O Banco Central divulgou o Boletim Focus na manhã desta segunda-feira. Dessa forma, o resultado se aproxima do teto do intervalo de tolerância da meta de inflação para este ano. A meta é de 3,25% e tem um intervalo de 1,5% para cima e para baixo. Para o PIB, a expectativa subiu pela 4ª semana seguida e se aproxima de um crescimento de 3%. Agora, os analistas esperam um resultado positivo de 2,89%. Para o ano que vem, a expectativa também subiu e agora é de crescimento de 1,5%. Para o dólar, a expectativa neste ano é que feche valendo R$ 4,95 e que a taxa de juros permaneça em 11,75%. Você está ouvindo Jornal e Notícia.
O governo federal quer estabelecer metas para os municípios reduzirem as mortes no trânsito e aqueles que conseguirem vão ser premiados. A proposta está no novo Plano Nacional de Trânsito, que deve ser colocado em consulta pública na próxima semana. De acordo com o secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão, o objetivo é estimular os gestores a buscarem a redução de acidentes e mortes. O que a Senatran tem de melhor, a gente vai fornecer aos municípios em termos de conhecimento, consultoria, transparência, para premiar e também um pouco constranger. Constranger no bom sentido. Constranger o bom gestor a sair daquela posição e atacar o problema, que é isso que a gente vai precisar. O secretário discursou na abertura da Semana Nacional do Trânsito, que acontece todos os anos entre 18 e 25 de setembro. O foco é a segurança. No Brasil, cerca de 25 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito. Segundo Adroaldo, cerca de 30% das cidades concentram quase 80% dos acidentes. Cidades médias sofrem com o uso inadequado das motocicletas. Alguns desses municípios têm mais de 12 mortes por ano. Esses municípios são muito prejudicados pelo uso das motocicletas. E então a gente tem que tomar uma atitude relacionada a esse caminho. Nesse mesmo período acontece a Semana Nacional da Mobilidade, que comemora o Dia Mundial Sem Carro no dia 22 de setembro, próxima sexta-feira. No mesmo dia, o governo deve apresentar um plano para estimular o uso de bicicletas como meio de transporte. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O prefeito do município fluminense de Barra do Piraí, Mário Esteves, foi expulso do partido Solidariedade após um vídeo em que aparece defendendo a castração de meninas para o controle de natalidade na cidade sob a administração dele. Barra do Piraí tem 100 mil habitantes e, de acordo com a fala do prefeito, registrada em um evento público na quinta-feira passada, o que não falta em Barra do Piraí é criança. Nas palavras do prefeito Mário Esteves, tem que começar a castrar essas meninas, controlar essa população. O prefeito completou dizendo que é muito filho e que deveria ser feita uma lei na Câmara para ser no máximo 2, porque, segundo ele, haja creche para ser construída ao longo dos próximos anos. A direção estadual do Solidariedade divulgou na noite desse domingo que, diante da gravidade dessas palavras, decidiu pela imediata expulsão de Mário Esteves. O partido diz defender o direito das mulheres, a promoção da equidade de gênero e a luta contra qualquer forma de discriminação. Já a Prefeitura de Barra do Piraí divulgou nota dizendo que o prefeito entende que a laqueadura seja um dos procedimentos para o incremento do planejamento familiar e que não teve a intenção de promover qualquer tipo de prática danosa ou preconceituosa. Além disso, a fala teria sido um momento de descontração, segundo a nota. Na semana passada, o Solidariedade já havia expulsado outro filiado, o advogado Henri Valdir Ketwinkel, que defendeu um dos réus condenados pelo Supremo Tribunal Federal pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo o partido, o advogado usou falas ofensivas e desrespeitosas para se dirigir ao STF durante sua argumentação. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei PL 3626/2023, que regulamenta a aposta esportiva por meio de cota fixa. A norma prevê nova distribuição de arrecadação, pagamento de outorga, exigências e restrições. A proposta incorpora a medida provisória 1182/2023, que regulamentou o tema. O relatório do deputado Adolfo Viana será analisado agora pelo Senado. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Vamos dar uma pausa, vamos para os intervalos, já tem muito mais para você. As principais informações. Jornal e Notícia. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Minuto Game. Minuto Game. Agora você vai ficar sabendo tudo o que acontece no mundo dos games. No ar. Minuto Game.
Desde seu lançamento em 2020, o caminho de Marvel's Avengers foi espinhoso. O jogo teve uma recepção morna em sua estreia, mas se redimiu ao longo do tempo com a chegada de atualizações. Agora que está prestes a ser retirado das plataformas digitais no dia 30 de setembro, o game está com uma oferta bem interessante na Steam, assim como na PlayStation Store e na Microsoft Store. O preço base da edição definitiva na Steam é de R$ 133,99, mas com a oferta de despedida, esse preço cai para R$ 13,39, representando um desconto de 90%. Ficou interessado? Então basta aproveitar a última promoção do jogo. Fatality. A qualquer momento estamos de volta com mais um Minuto Game. Tudo o que você precisa saber sobre o seu game favorito. Minuto Game. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Jornal é Notícia de volta para você com muito mais. As principais informações. Jornal é Notícia. O plenário do Senado realizou uma sessão especial para discutir o estoicismo, uma doutrina filosófica criada por Zenão de Cito em Atenas no ano 300 a.C., que ganhou uma grande projeção em Roma. A ideia central é a de que todo o universo é governamentado por uma lei natural, divina e racial, e o ser humano deve se concentrar naquilo que pode controlar. O requerimento da sessão, que teve a participação de professores de filosofia e de ciência política, foi do senador Eduardo Girão. As principais informações. Jornal é Notícia. A CPI mista dos atos golpistas cancelou o depoimento do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições do ano passado. No lugar, vai ouvir nesta terça-feira, às 9 da manhã, Osmar Crivellati, que trabalhava na ajudança de ordens da Presidência da República. Ele foi um dos alvos da Operação Lucas 12.2 em agosto, operação que apura a questão das joias, da tentativa de venda de joias e presentes recebidos por Bolsonaro quando era presidente, esquema que seria organizado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid e por Crivellati. O depoimento de Braga Neto ficou para outubro. O adiamento se deu a pedido da relatora, a senadora Elisiane Gama, para que haja mais tempo para análise de documentos, ainda mais depois da semana passada, quando Braga Neto foi alvo de uma operação que investiga fraudes na compra de mais de 9 mil coletes balísticos pelo Gabinete de Intervenção em 2018. Intervenção no Rio de Janeiro, que tinha como interventor federal justamente Braga Neto. A relatora quer mais tempo para analisar documentos. Essa CPI mista entra na reta final. A previsão de entrega do relatório é meados de outubro. Mas outras CPIs ainda estão em funcionamento na Câmara e não serão prorrogadas. Com isso, chegam agora a uma semana decisiva. A CPI das Americanas tem reunião para a votação do relatório final nesta terça. Já a CPI do MST tenta, desde a semana passada, discutir e votar o relatório final do deputado Ricardo Salles. Inclusive, pode ser encerrada sem ter o relatório votado. O presidente da CPI, o deputado Zucchi, já determinou o fim dos trabalhos e disse que ela não será prorrogada. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Os corpos das 14 vítimas do acidente aéreo em Barcelos, no Amazonas, foram liberados na madrugada desta segunda-feira. O governo do estado montou uma força-tarefa para agilizar os processos de identificação e liberação para os familiares. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Amazonas e pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ainda não há prazo para o fim das investigações.
O avião saiu de Manaus no último sábado com destino ao município de Barcelos, no interior do estado. A aeronave caiu quando tentava pousar no aeroporto da cidade. Chovia forte no momento do acidente. O avião de médio porte, um bimotor turbohélice da Embraer, levava 12 turistas que iam pescar no Rio Negro. Além dos passageiros, o piloto e o copiloto da aeronave também morreram. Os corpos foram transferidos para o Instituto Médico Legal em Manaus na tarde desse domingo em avião da FAB, Força Aérea Brasileira. As vítimas eram dos estados de Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, São Paulo, Roraima e Ceará. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, contou ter recebido com profundo pesar a notícia da queda da aeronave e transmitiu aos familiares e aos amigos das vítimas seus sentimentos e orações. Nesta segunda, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que entrou em contato com o ministro da Defesa, José Múcio, para que o avião da FAB ajude no traslado dos corpos. A ideia, segundo Caiado, é fazer uma ação conjunta para os transportes das 5 vítimas goianas e de outras 2 de Uberlândia e Brasília. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Depois que o governo lançou o novo PAC, nesta segunda-feira foi a vez de apresentar as chances de investimentos do programa por outros países. Em evento no Palácio do Itamaraty, em Brasília, e para diplomatas, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, classificou como positivo o cenário econômico brasileiro para receber os investimentos de outras nações. O Brasil vive um bom momento. Juros, câmbio, imposto. Esse tripé decisivo na questão econômica. O câmbio está bom, competitivo. Os juros ainda é alto, mas está em queda. Deve cair mais um pouco. O imposto, a reforma tributária, deverá ser aprovada no mês de outubro no Senado e ela vai simplificar o modelo tributário brasileiro, reduzir custo Brasil, desonerar investimento, exportação. O PAC foi lançado em agosto no Rio de Janeiro, mas desde então o governo vem apresentando o programa para diversos públicos em busca de investimentos e parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Ao lado de Alckmin, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, destacou que esta nova versão do PAC tem 2 importantes características: a transição energética para a energia limpa e o foco em investimentos de iniciativas privadas. Para colocar os projetos em prática, ele destacou que o Brasil tem grandes oportunidades de negócios, inclusive para receber propostas. Despertar cada nação, cada fundo de investimento, cada empresa internacional para as oportunidades de negócio que se apresentam no Brasil. E vamos incorporar ao longo dos próximos meses dezenas de projetos que estão sendo finalizados pelos estados, pelos municípios ou pela União. Então eu quero dizer que nós estamos abertos também a receber propostas de investimentos. No aspecto da economia sustentável, Rui Costa destacou que o governo está elaborando a criação do chamado Fundo Verde, como forma de captar recursos a taxas menores. Fundo Verde com o objetivo de captar recursos de fundos de investimento, fundos financeiros, que queiram oferecer a taxas menores e queiram ajudar a viabilizar projetos de retirada da emissão de carbono. Por exemplo, substituição de frota de ônibus de combustão a diesel por ônibus elétrico. Objetivando da viabilidade econômica e não onerar excessivamente a população, que nós estamos buscando financiar esses projetos. O ministro da Casa Civil, responsável pelo PAC no governo, ainda destacou como boa oportunidade de investimento no Brasil e que tem ligação com a sustentabilidade a questão do saneamento básico, água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Essas áreas, segundo ele, garantem grandes obras de infraestrutura, como barragens e adutoras, o que acaba sendo uma grande oportunidade para investidores. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Até a próxima sexta-feira, a Justiça do Trabalho em todo o país estará mobilizada em parceria com os tribunais regionais do trabalho, as varas e fóruns trabalhistas, na busca por soluções definitivas para processos que estão na chamada fase de execução. Nesta etapa, as ações não possibilitam mais recurso e aguardam apenas o pagamento definido em juízo.
Com o slogan "Processos são vidas, a justiça além dos números", esta é a edição de número 13 da Semana Nacional de Execução Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Entre as ações estão previstas milhares de audiências de conciliação, maratonas de pesquisa patrimonial que visam a liberação de recursos para quem aguarda a solução final de uma decisão judicial, além de leilões de bens para pagamento das execuções trabalhistas. Processos que não estão em fase de execução também podem ser objeto de conciliação durante esta semana. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador da Comissão Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista, Cláudio Brandão, salienta a importância desta semana para além do caráter de celeridade processual. Mas vejam, não basta apenas falar na maior quantidade de processos. É importante salientar que nós objetivamos atender a maior quantidade possível de pessoas. Então, certamente, este ano somaremos mais alguns milhares de reais. Nós já temos ao longo desses anos mais de 16 bilhões de reais arrecadados só nessas semanas de maneira acumulativa. Portanto, é um momento que o Judiciário Trabalhista abre as suas portas e concentra todos os seus esforços nos processos de execução. Em 2022, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, a Semana Nacional de Execução Trabalhista movimentou a quantia recorde para a ação de mais de 2,8 bilhões de reais. Foram atendidas mais de 287 mil pessoas e homologados quase 16 mil acordos de conciliação em todo o país. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Os 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte da menina Heloísa dos Santos Silva tiveram um pedido de prisão negado pela Justiça Federal. A decisão, no entanto, determinou medidas cautelares, como o imediato afastamento dos agentes das funções policiais, com o recolhimento das armas e o uso de tornozeleira eletrônica. Eles também deverão comparecer mensalmente em juízo e estão proibidos de manter qualquer contato com os familiares da menina e de aproximação do veículo em que Heloísa estava. O pedido de prisão foi feito na última sexta-feira pelo Ministério Público Federal. Heloísa, de apenas 3 anos, faleceu no sábado depois de 8 dias internada após ser atingida por tiros na cabeça e no pescoço. A menina passava de carro com a família pelo Arco Metropolitano do Rio de Janeiro no dia 7 de setembro, quando o veículo foi alvo de tiros. Segundo o pai de Heloísa, os disparos partiram de uma viatura da PRF. O MPF ainda pode recorrer da decisão que negou a prisão dos policiais. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A pauta das comissões dessa semana incluiu a dedução do imposto de renda com despesas relacionadas a academias e outros estabelecimentos de práticas de atividade física. PL 3276/2021. A destinação de dinheiro de lotéricas para calamidades públicas. PL 580/2019. E debate sobre reforma tributária. PEC 46/2022. E o exercício da atividade de acupuntura. PL 5983/2019. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Jornal e Notícia está ficando por aqui. Para você um grande dia, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia.
Saúde para todos nós, aqui pela número 1, informações importantes para o seu bem-estar. Um assunto que vamos sempre falar por aqui, gente, é da ansiedade. Quem sabe aí quais são os sintomas físicos e emocionais da ansiedade? Vamos lá? Alguns sintomas físicos, tá? Náuseas, tonturas ou sensação de desmaio, falta de ar ou respiração ofegante, dor ou sensação de aperto no peito, dor de barriga, podendo ter diarreia, tensão muscular ou dor nas costas e dificuldades para dormir. Estes foram os sinais físicos da ansiedade. Agora eu vou falar dos sinais psicológicos. Agitação e balanços de pernas e braços, nervosismo e irritabilidade, dificuldade de concentração, preocupação excessiva, medo constante, sensação de algo ruim vai acontecer, sabe? Descontrole sobre os próprios pensamentos e sensação de morte. Quando esses sintomas ocorrerem diariamente por mais de 6 meses, pode ser que a pessoa esteja sofrendo de ansiedade e, neste caso, deve se consultar com um psiquiatra para uma avaliação e, se necessário, já iniciar o tratamento mais adequado. Fique de olho em você e, se precisar, peça ajuda. Conta o que está acontecendo aí dentro do seu coração, o que você está sentindo. Não fica guardando isso sozinho não, tá bom? Mais uma vez, se precisar, peça ajuda. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, diariamente, com dicas e informações de saúde e bem-estar, para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Música e conteúdo de primeira, você só encontra aqui. Rádio Bossa Nova. Infotec. Confira agora as principais novidades no mundo da tecnologia. Infotec. A MSI lançou uma atualização de BIOS que corrige as telas azuis que apareciam nos dispositivos com suas placas-mãe Intel 600 e 700. O bug fazia o Windows 11 apresentar erro de incompatibilidade com o processador, gerando uma tela azul, a tela da morte, o BSOD. Os problemas começaram a aparecer após a atualização KB 5029351 do Windows 11, mas a raiz estava no software da MSI. O sistema apresentava o erro Unsupported Processor, numa tela azul, que forçava a reinicialização do PC. Você acabou de ouvir Infotec. A qualquer momento tem mais. Rádio Bossa Nova.